Ainda agora, pronto, começou. Obrigada. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eletroforese, sobre a espectrometria de massa e sobre a espectroscopia no infravermelho e difração de raio-x, tá? Porque vai ser o tema das meninas hoje, tá? E a gente não vai comentar na hora que nesses slides sobre eletroporação, mas eu vou tentar trazer na próxima semana mesmo, tecnologia de DNA recombinante. E aí eu falo um pouco de eletroporação, mas na hora que Silvia for apresentar, eu também vou falar um pouquinho do processo de eletroporação, que eu acho que nem todo mundo vê, só quem está diretamente, só quem está trabalhando diretamente com a biologia molecular, tá bem? Então eu vou começar com a eletroforese, tá? Princípio da eletroforese, quando a gente para pensar em eletroforese, a gente pensa que ela vai consistir, na verdade, na separação de moléculas. Que moléculas seriam essas? Moléculas proteicas, RNA, proteínas, tá? Essas moléculas aqui, elas vão constituir suas configurações, estruturas, né? Que vão dar elas cargas, e essas cargas fazem com que essas moléculas, elas, quando submetidas a um determinado campo elétrico, essas moléculas, elas acabam migrando, tá? Elas vão migrar de um polo para outro, tá? E elas migram exatamente por causa dessa capacidade que ela tem, dessa polaridade. Essa polaridade dela é totalmente oposta, de um campo para outro. E isso faz com que, quando você coloca um tampão no meio, né, um tampão neutro, faz com que essas proteínas, né, geralmente nem todas, mas vão ter características anfotéricas, elas se desloquem, né, de um lado para outro, e a partir daí você vai conseguir separar essas proteínas e poder, com isso, detectar se sua proteína está ali ou não. Porque você vai utilizar isso. Muitas das vezes, você está num laboratório ou você quer saber, por exemplo, se sua proteína está sendo expressa por uma bactéria, tá? Uma bactéria transformadora, uma bactéria de expressão. E aí você vai correr um gel, tá? Para você saber se aquela proteína está ali ou não. Você não vai necessariamente identificar aquela proteína, mas você vai saber se aparecer uma banda, né, que é um padrão de banda, como nós chamamos, esse padrão de banda for igual, semelhante ao padrão de banda que a gente tem, então isso significa que eu tenho uma proteína ali que foi separada de acordo com sua carga, de acordo com seu peso molecular, e que é correspondente à minha proteína de interesse. Então, isso me dá um certo conforto para poder dar continuidade ao que eu estou fazendo, certo? Se eu estou, por exemplo, trabalhando com moléculas, com células, estou querendo ver a cinética, estou querendo ver o comportamento imunológico de determinadas células gliais, tá? Então, eu vou pegar um anticorpo, um marcador ante aquela célula glial e vou fazer meu experimento. Depois eu vou pegar aquele sobrenadante ali, vou colocar numa corrida eletroforética e se tiver as proteínas de interesse, eu sigo em frente. Vou seguir em frente como? Vou fazer, por exemplo, um Steinbrod, tá? Um Steinbrod que vai me ajudar a poder detectar se realmente aquela molécula, aquela proteína que eu vi na minha eletroforese, com uma carga e um peso molecular específico, se é realmente a minha proteína de interesse, porque agora eu já utilizo, já transfiro essa banda que está no gel para uma membrana chamada de membrana de nitrocelulose, e quando eu transfiro essa membrana, eu aí coloco, submeto ela a um anticorpo, e se realmente for a proteína de interesse, o anticorpo for contra aquela proteína de interesse, o que é que vai fazer? Vai ter um complexo, uma ligação ali, antígeno-anticorpo, que será detectado por um agente revelador, tá? Um cromógeno, ou seja, um outro elemento que possa vir a detectar um fluoróforo, por exemplo, tá? Então, um princípio da técnica de eletroforese, né, ela é o princípio que você vai ter realmente o campo, tá? Um campo eletromagnético, um campo elétrico. Esse campo elétrico, então, você vai ter partículas livres, né? E essas partículas elas vão migrar de uma região para outra, tá? E essa migração vai se dar por separação. Essa migração e essa separação ela vai se dar pelo tamanho da minha molécula, pela forma que a minha molécula tem e pela carga dela. Então, esses três elementos são importantes. Olha, isso é importante não somente porque eu tenho uma corrida eletroforética, mas porque o movimento, a velocidade de corrida dessa minha eletroforese, ela vai depender necessariamente desses elementos, além de um quarto elemento que eu não coloquei aqui, mas que a gente vai discutir também, que é o pH, tá? O potencial hidroelétrico de uma proteína é importante para poder determinar, tá? Para poder caracterizá-la, tá?
E aí a gente vai ter um campo elétrico, e quando essas proteínas estão, ou esse DNA ou esse RNA está nesse campo elétrico, ele vai migrar para polos opostos. Então, você vai ter polos, e esse polo, então, acaba gerando uma motilidade. Essa motilidade eletroforética faz com que essa molécula se desloque de um ponto a outro de acordo com a sua carga, tá? Então, quando a gente fala de velocidade de condução, né, da migração dessas moléculas em uma determinada corrida eletroforética, a gente tem que lembrar de alguns fatores, né? Que a motilidade, por exemplo, da eletroforese, ela vai ser dada em micra, que eu tenho um campo positivo, eu tenho um campo negativo, eu tenho a minha partícula líquida sendo migrada de um campo para outro, e que eu tenho uma equação que vai representar toda essa corrida eletroforética, onde essa equação ela vai me dizer que a velocidade de migração ela vai ser dada por uma carga líquida da minha molécula, vezes a força do campo elétrico, ou seja, a força que está sendo exercida naquele campo elétrico é importante para que ocorra a migração, e o coeficiente de fricção, tá? Ou seja, a força de atrito que há quando essa molécula ela tenta se deslocar de um ponto para outro, tá? Quando eu não tenho força de atrito, tá? Possa ser que eu tenha uma força de resistência baixa, tá? E isso talvez seja bom para que ocorra a migração da minha molécula, ok? Mas eu preciso saber que se eu tenho um aumento da minha resistência, né, uma variação do tamanho ou da forma, eu tenho um estado de salvação da minha amostra que faz com que ela tenha uma maior viscosidade. E essa viscosidade pode comprometer a minha corrida eletroforética. Então, não somente essa viscosidade pode ser decorrente da molécula em questão, mas ela também pode ser decorrente do meio, tá? Então, é importante que quando você vai trabalhar com eletroforese, né, você está selecionando ali os tampões de corrida, você tenha cuidado e verifique se aquele tampão que você está trabalhando foi feito recentemente. Tampão muito viscoso, tampão com fungado, tudo isso pode interferir na corrida eletroforética, no pH do meio, tudo isso, tá? Alguma dúvida? Não, Pro. Quando a gente fala em eletroforese, a gente lembra de motilidade, mobilidade, velocidade de migração de uma partícula. Velocidade de migração de uma partícula está diretamente associada ao seu tamanho, ao PI da proteína, o ponto isoelétrico de uma proteína. Cada proteína vai ter um ponto isoelétrico específico, isso é importante. Eu estou falando do pH do meio, certo? O pH do meio pode interferir muito para a corrida eletroforética de uma proteína, tá? Eu estou falando em proteína especificamente porque a maioria de vocês está trabalhando com proteína. Mas esse princípio aqui serve para qualquer corrida eletroforética, tá? Então, quando eu tenho tamanho, eu preciso ver se o poro da minha membrana, né, no qual vai fazer com que a minha proteína, meu DNA, o meu RNA, migre de uma região a outra, tá? Então, a depender do tamanho da minha molécula, eu vou determinar qual o tamanho do meu poro, tá? E o tamanho do meu poro vai determinar a velocidade de migração da minha proteína, se ela vai correr mais rápido, se ela vai correr mais lentamente. Pode falar, alguém chamou? Oi, Prof, fui eu, Evelyn. Eu fiquei com uma dúvida. A senhora mencionou que o ponto isoelétrico da proteína, ele interfere na eletroforese. A minha dúvida é, por que o ponto isoelétrico, ele interfere na eletroforese? Qual a relação da eletroforese com o ponto isoelétrico da proteína? O ponto isoelétrico de uma proteína é que vai dar carga a ela, tá? Então, por exemplo, se você tem... foi aqui que eu coloquei, não foi? Aqui, não, desculpa aqui. Se você tem uma proteína com ponto isoelétrico X, você vai ter que colocar a proteína numa solução tampão, que essa proteína ela possa migrar para poder determinar o ponto isoelétrico dessa proteína. Mas, e aí, se você não tem, por exemplo, o ponto isoelétrico, você vai ter uma alteração da motilidade da corrente, porque a depender do ponto isoelétrico, a depender
do material que esteja no meio, essa proteína vai poder migrar para cargas ou positivas ou negativas, dependendo da proteína em questão que você esteja trabalhando. Deu para entender? Deu para entender. Então, no caso, o ponto isoelétrico é importante ele influencia no deslocamento da proteína Ele vai durante o influenciar, processo de eletroforese. exatamente, ele vai influenciar no deslocamento da proteína, tá? O ponto isoelétrico é o ponto que nós chamamos o ponto de carga líquida, igual a zero, entendeu? Então, onde a proteína ela não deverá migrar nem para um pH mais negativo, nem para um pH mais positivo, entendeu? Então, pontos elétricos da proteína é importante para que você tenha mobilidade, assim também como o tamanho. Por exemplo, quando você tem uma corrida eletroforética, e suas proteínas são de tamanhos muito diminutos, a corrida precisa ser, a voltagem ou a amperagem precisa ser um pouco mais baixa, porque você acaba perdendo sua proteína durante a corrida, ou por desnaturação, ou porque ela passou muito rapidamente e não conseguiu fixar ali no gel. Tá? E aí existe um outro elemento, um outro fator que a gente já está conversando sobre ele, né, que são os tampões. Tampões são importantes por demais, quando você está trabalhando com proteínas, DNA, RNA em uma eletroforese. O tampão, é ele que vai ter carga, né? É ele que vai ser o componente importante aí, porque ele vai ter função de pegar esse meio, né, e tornar esse meio um meio neutro, tá? Quando você tem um meio neutro, por exemplo, se você tem um componente, por exemplo, a lisina, né? A lisina é um aminoácido, né, justamente com, por exemplo, a histidina, que vai contribuir com a carga positiva, tá? Agora você pega, por exemplo, um ácido glutâmico, um aspartato, né, que vai ter carga negativa. Então, se eu tenho substâncias aí, né, que são substâncias com cargas negativas, as proteínas podem adquirir ou cargas positivas ou cargas negativas, a depender do tampão que esteja ali. Então, se você coloca um tampão neutro, você as torna livres, as deixa livres, na verdade, no meio, para que elas possam migrar de acordo com a sua carga, tá? Então, é importante que você tenha realmente um meio neutro para que possa a proteína possa correr naturalmente, tá? E aí, quando você tem esses tampões, tá? É importante que você tenha realmente o pH neutro, né? E em virtude do contato elétrico, né, dos polos com a solução, você precisa saber que esse material que vai estar ali naquele tanque, que aquela cubeta, né, de corrida eletroforética, ela vai ter que ter um ponto, né, como é que se diz? Um ponto positivo, um ponto negativo, que nós chamamos de cátodo e anodo, e aí a solução tampão ela acaba estabilizando esse pH e vai permitir com que você tenha um fluxo daquela corrente elétrica ali. É muito comum que quando você não tem essa neutralidade dos tampões, você liga, né, o aparelho, conecta o aparelho, e aí quando você conecta, você vê que não tem ali cargas sendo passadas. E aí você não consegue, você vê logo que tem alguma coisa de errado, ou porque você tampou a cuba erradamente, ou porque seu tampão tem alguma coisa que está afetando ali a migração da sua molécula. Você vê logo quando você coloca a tampa, as bolinhas começam a subir, tá? Que é uma das características de que realmente está tudo normal, né? Está tudo bem. Principalmente quando você está fazendo eletroforese para poder submeter a um Western-blot, por exemplo, tá? E a gente tem os suportes, né? E a depender do suporte, obviamente, a gente vai utilizar para detectar DNA, detectar proteínas ou para detectar DNA, proteínas ou RNA, tá? A gente tem aquele suporte de papel de filtro, geralmente o papel de filtro é utilizado o acetato de celulose, apesar de ter o acetato de celulose, de amido e de outros componentes, o que mais é utilizado não somente nos laboratórios de análises clínicas, nas clínicas e nos laboratórios de pesquisa, como também no laboratório de pesquisa, é o gel de poliacrilamida e o gel de agarose, tá? O gel de poliacrilamida é muito utilizado na busca, né,
e na separação e migração de proteínas, tá? Eu vou explicar a vocês por quê. E a gente tem o gel de agarose, que é muito utilizado para detecção, né? Migração e separação, detecção não, migração e separação de DNA e RNA, certo? E por ela também a gente acaba determinando, tá? O tipo de gel que é feito, se é um gel vertical ou se é um gel horizontal. Geralmente os géis de poliacrilamida são géis que são corridos na vertical, ó, tá vendo? Onde você tem aqui o poço, você tem aqui o tampão, né, que é colocado nesse meio aqui, a gente tem o tampão de corrida, a gente tem o gel de empilhamento, gel de corrida, a gente tem um eletrodo em ambas as posições, e quando a gente submete a uma determinada descarga, as proteínas elas migram e vão sendo separadas por carga e peso molecular. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui é uma curva horizontal, que é correspondente ao gel de agarose. Dúvidas? Pro, a eletroforese, você consegue identificar, ou identifica, não, você consegue, como é que eu posso falar? Não identificar, mas perceber, não sei se é a palavra, se tem proteína na sua amostra, é isso? É isso. Você não identifica. Foi isso que eu falei no início para vocês. Se eu falar em identificar, me corrija. Porque o eletroforese ela não vai identificar, ela vai identificar até um ponto, né? Quando você separa a proteína por pontos isoelétricos, aí você consegue realmente identificar. Mas quando você pensa em eletroforese por peso, por tamanho, né, no caso, e por carga, ela não vai identificar, mas ela vai separar, vai fazer com que migra. É por isso que eu falei para você, ó. Eu estou expressando a molécula. Você está lá com um composto, substrato, tá? E nesse substrato você tem vários tipos de elementos, né? Você tem proteínas como, por exemplo, uma peptidil, uma translocase, você tem uma fosfatase, você tem uma lectina, uma leucina, entendeu? Você tem várias proteínas ali. Só que o seu extrato vegetal, você tem, por exemplo, uma fosfatidiletilenalamina, que tem um peso molecular de 26 kilodaltons, tá? Sim. Mas você também tem uma proteína de heat shock de 70 kilodaltons. Mas além da proteína de heat shock de 70 kilodaltons, você tem uma actina que também tem 70 kilodaltons, tá? Então você vai submeter essa amostra a uma corrida eletroforética, e quando você submete essa amostra a essa corrida eletroforética, você vai ver que nessa corrida você conseguiu encontrar proteínas com pesos de 26 kilodaltons, que pode ou não pode ser a sua fosfatidilcolina, e você também encontrou proteínas de 70 kilodaltons, que pode ser a sua proteína de heat shock, mas também pode ser uma lectina. Entendeu? Entendi. Então, nesse... Aí, nesse caso, a eletroforese, ela vai separar, tá? Vai fazer com que ocorra a migração e você acaba separando por peso molecular. Mas você não consegue identificar a proteína ali. Você sabe que tem uma banda e que essa banda, muito provavelmente, é da sua proteína. Tá entendendo? Entendi. Mas você não pode dizer 100% se ela é ou não a sua proteína. Quem é que vai determinar? Quando você faz, por exemplo, um Stenbrot, ou quando você agora... É uma coisa que eu ia falar um pouco mais adiante. Mas quando você agora tem essa proteína de interesse e você quer realmente separá-la, você vai separar agora por pontos isoelétricos, porque aí você vai ter... você sabe que a proteína ela vai ter dois tipos de pK, que é o potencial de dissociação de uma molécula a partir do seu pH. Então, você vai ter nessa proteína regiões proteinadas e regiões desproteinadas, e quando você tem essas duas regiões, tanto a proteinada quanto a desproteinada, você gera o pK1 e pK2, né, pontos de dissociação, e quando a relação, a distância ou a interseção que há entre as cargas positivas e as cargas negativas é a carga líquida, que nós chamamos de carga de ponto zero, ponto neutro, tá? E que é característico a cada um tipo de aminoácido, a cada um tipo de proteína. Aí sim você consegue identificar que existe sim, a sua proteína está ali, e se você realmente conhecer as características da sua proteína, quantos aminoácidos ela tem e tal,
e aí você vai saber que ela está ali, tá? Entendi. A priori, a corrida eletroforética, ela é para determinar peso e carga da molécula. Da molécula. Então, seria tipo, inicialmente um screening, e daí a gente verificava, avaliava mais ou menos a qual pode ser, aí depois, através da stem blot, identifica qual é a proteína. Não somente através de stem blot, mas como outras técnicas que podem ser usadas. Entendi. Como, por exemplo, espectrometria de massa. Ah, tá. HPLC. A ressonância também, podemos né? também, né, Pro, usar o sequenciamento também, né? Sim, sim. Mas aí, no caso do sequenciamento, já é outra história, né? Porque aí a gente vai sequenciar, né, a partir da molécula de DNA, e para chegar até proteínas, a gente tem que fazer a conversão. A purificação. Mas também a gente pode identificar, assim, aquele DNA e ver lá quais são os códigos, anticódigos, até chegar à proteína. Viu? Entendi, obrigada. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o primeiro passo, a gente precisa determinar o ponto isoelétrico da proteína de interesse. Uma vez que saiba o ponto isoelétrico... Evelyn. Oi, Evelyn. Uma vez que saiba o ponto isoelétrico da proteína, o próximo passo é saber qual o peso molecular dela, para que, a partir do peso molecular, saiba onde fazer, onde ela vai estar presente quando for fazer a eletroforese. Não. Primeiro você verifica se a proteína está a partir do peso molecular e carga. Geralmente, se você está trabalhando com... Você está trabalhando com espectroscopia de massa com Raman, né? Não. Sim, mas enfim, se você quer... Primeiro você vai determinar a proteína por massa e peso molecular, tá? Pronto. Supondo que você já saiba o peso molecular em média da proteína. Se você quiser fazer uma análise, né, de identificação das proteínas que estão ali, você quer identificar exatamente quais são as proteínas que vão estar ali naquele meio, né, para, por exemplo, submeter essa proteína a uma espectrometria de massa. Aí você vai ter que fazer uma separação mais caracterizada. Aí você vai separar agora essas proteínas por ponto isoelétrico. Entendi. Entendeu? Então, essas proteínas, quando separadas por ponto isoelétrico, é porque como cada proteína vai ter um ponto isoelétrico específico, aí você consegue ali e determinar, né, isolar de forma mais eficaz a sua proteína. Entendeu? Ela você consegue separar uma da outra, entendeu? Na verdade, não é para você, e sim para separar, tá? Não, eu entendi. Tem algum microfone ligado aí que tá com o negócio rouco? Desculpe. Sou eu que tô falando, Pro. Mas deixa eu ver se eu entendi. Uma vez que você já conheça o peso molecular da sua proteína, vamos imaginar que você, por exclusão de tamanho, eletroforese, você vai lá e, naturalmente, quando você faz uma eletroforese, vão ter várias proteínas daquele tamanho. Pode acontecer ter várias proteínas daquele tamanho, não é isso? Pode acontecer. Pronto. Pode, aí, não acontece. Se sua amostra não for pura, acontece. Pronto. Vamos imaginar que a próxima etapa seja a purificação. Então, uma vez que essas proteínas estejam ali, todas com aquele mesmo tamanho, o próximo passo seria proceder um isolamento, não é isso? Isso, mas você quer purificar a sua proteína ou você quer separá-la? Eu quero isolar e purificar. Pronto. Você vai separar a sua proteína, tá? Aí você consegue separar ela ali. Mas você não consegue purificar, porque a eletroforese é uma fotografia. Você não tem como você pegar a eletroforese ali e identificar, como é que se diz, purificar a proteína, não. Na verdade, quando você faz o 2D, você faz com um objetivo, geralmente, para se fazer a espectrometria de massa, entendeu? Então, o que é que você faz? Você separou ali suas proteínas por um ponto isoelétrico, aí você agora, né, você sabe onde é que ela está, você submete ela a uma corrida com um anticorpo específico que vai marcar essa proteína, e aí você corta o gel,
o gel é recortado. É que você antecipou um pouquinho. O gel é recortado, a gente recorta o gel. Aí a gente pega aquele pedaço daquele gel, submete ele a uma tripsinização, sabe? A gente pega a tripsina degrada as ligações peptídicas. Então, a molécula ela retorna ao seu estado, né, anterior, primitivo, que é de aminoácido, e quando ela chega a esse estado, aí é que você pode, por exemplo, trabalhar com ela com HPLC, ou pegar ela e fazer uma análise de HPLC acoplado a um espectrômetro de massa, que aí você vai identificar as características daquelas proteínas que estão ali, entendeu? Naquele pedaço. Entendeu? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Obrigada. Então, ó, você tem aí a eletroforese e durante a corrente elétrica, você precisa tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro é a voltagem, viu? Quando você for pegar uma cuba de eletroforese e a sua fonte, primeiro olhe se está em 110 ou 220, que eu já vi muita gente queimar fonte de eletroforese e já vi assim, em laboratório de ter apenas duas fontes, eu só tenho uma, e dançar por isso, certo? Isso é uma coisa que eu chamo muita atenção. Outra coisa é a questão da voltagem e amperagem, tá? Algumas moléculas elas correm a voltagem, algumas moléculas vão correr em amperagem e algumas moléculas vão correr em ambas, tá? O que você não pode esquecer quando você for trabalhar com técnica de eletroforese e que você esteja trabalhando com corrente elétrica, você não pode esquecer de jeito nenhum que se você está trabalhando com voltagem e amperagem, isso aqui vai aumentar a sua temperatura. E temperatura aumentada tende a desnaturar principalmente proteína, tá? Então, cuidado com isso aqui. Eu já vi muita gente durante a corrida perder suas moléculas porque colocou numa amperagem ou numa voltagem muito alta, certo? Então, tome cuidado com isso. Se também passar do tempo, também perde. Se passar do tempo, também perde. Porque aí, quando você procurar, quando você voltar, já acabou com tudo. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa, já que a proteína ela pode se desnaturar, você precisa resfriar o seu gel a depender da sua proteína, da importância que ela tenha. Geralmente, para uma corrida eletroforética, não. Mas se você, por exemplo, for fazer um Western blot, né, que você vai ter que pegar esse gel e vai ter que transferir para uma membrana de nitrocelulose e depois vai submeter ela a um anticorpo específico contra aquela proteína, você precisa resfriar, porque o procedimento é muito prolongado. Então, o que é que você faz? Geralmente, a gente coloca cubas de gelo ao redor da cuba de eletroforese para que fique numa temperatura um pouco constante, entendeu? E que é nítido. Você toca na cuba, você vê que a cuba está quente. Então, se você está trabalhando com proteína, tenha esse cuidado, porque isso aí pode acabar desnaturando e você perdendo o seu experimento, tá? Uma outra coisa que eu vou falar com vocês, mas é que eu já estou aqui, né? E Silvia falou, é que se você estiver trabalhando para gerar, por exemplo, a espectrometria de massa, você vai fazer ali a corrida eletroforética, você viu que suas bandas estavam ali, você já tinha testado, por exemplo, a minha foi com calda de histidina, então eu fiz um Western blot anti-calda de histidina, para poder ver, já sabia que a minha banda estava ali. Eu fiz a transferência, quando a gente faz a transferência, para o Western blot, a gente utiliza também o pulsor, né? Um corante chamado de pulsor. E aí, nesse corante, ele mostra ali, naquele papel, né, que se realmente foi transferido ou não. Só que, às vezes, a gente bota o pulsor e o pulsor não mostra que sua banda está ali. Aí você simplesmente descarta a sua membrana de nitrocelulose e começa tudo de novo. Não, vá até o fim. Vá até o fim, porque, às vezes, sua banda está ali. O pulsor ele não foi tão sensível a nível de conseguir detectar sua molécula. Já aconteceu isso comigo, já joguei fora umas 2 ou 3 vezes, depois eu descobri que uma das minhas moléculas ela não mostrava de jeito nenhum no pulsor. Aí quando eu terminava, fazia tudo, ela chegava, borrava o papel de revelação de tanta proteína que tinha. Então, o que é dito na teoria, às vezes na prática não funciona muito não, tá? Então, vale a pena vocês ficarem atentos a isso, né? E aí, né, quando a gente fala de suporte, a gente precisa entender que esses suportes são importantes porque são eles que vão determinar a porosidade, ou seja, o tamanho do poro da minha molécula, tá?
E quando, em se tratando de proteínas, a gente utiliza um complexo chamado de acrilamida, bisacrilamida e poliacrilamida, tá? Onde eu vou ter, né, a identificação não, a separação da minha proteína. Então, as minhas proteínas, elas acabam se separando, tá? E para que elas se separem, né, eu preciso que antes, tá, eu construa uma rede uma rede de polímeros, de modo que a minha proteína, ela migre, né, em sentido a carga, oposto à carga dela, a migração eletroforética por uma carga, uma descarga elétrica, mas que também eu tenha polímeros, que eu tenha poros, que faça com que essa migração ela seja rápida ou que ela seja demorada, vai depender do que eu queira, tá? Então, para isso, estou falando primeiro de proteínas, mas depois eu falo um pouquinho de DNA, porque a eletroforese de proteína ela é a mais usada, tá? Mas isso não significa que a de DNA também é menos complexa, tá? É menos complexa, a verdade é essa. Então, quando eu tenho aqui, eu sei que proteínas são macromoléculas, são polímeros formados por monômeros, né, que são substâncias menores, e que esses monômeros são constituídos pelo que nós chamamos de aminoácidos, tá? Eu sei também que essas proteínas, esses aminoácidos, a menor unidade de uma proteína, tá? Que esses aminoácidos são constituídos por um grupo amino, um grupo carboxila, e que um carbono alfa e um grupo R, que é o R lateral radical, que vai determinar e vai dar, como se diz, identidade ao meu aminoácido. Eu sei que meu aminoácido, o conjunto de um aminoácido com outro aminoácido, né, através de uma ligação onde você tem a adesão, a retirada da molécula de água, você forma ligações peptídicas. E eu sei também que essas ligações peptídicas, elas são constituídas, né, até 100 aminoácidos eu tenho uma ligação peptídica. Acima de 100 aminoácidos eu tenho o que é chamado de proteína, tá? E aí, por que eu preciso saber disso? Porque a e a bisacrilamida são responsáveis pela migração, né, no auxílio da migração dessas proteínas. Então, se eu tenho meu gel aqui, eu pego meu gel, coloco aqui, tantos microlitros em cada um desses poços, eu vou ter uma corrida eletroforética, tá? O meu gel que eu coloquei aqui, nessa região superior, no meu gel de empilhamento, tá? E aí, em cada poço, eu coloquei uma proteína diferente, essa proteína ela vai migrar. Mas essa migração, a velocidade de migração dessa proteína vai depender do tamanho dela, tá? E o tamanho dela também vai ser importante para que eu possa determinar o tamanho do poro. Era para trazer uma tabela, como eu trouxe da tabela do gel de agarose, eu acabei esquecendo, mas depois eu posso passar para vocês. Para cada tamanho de proteína, a gente vai ter um tamanho de poro específico, tá? Então, isso é importante também para que vocês possam verificar melhor a proteína. Olha como está aqui, é uma proteína aqui purificada, tá? Você vê que aqui ela está dentro de um composto, realmente, ela foi expressa por uma bactéria aqui, ó. Então, aqui ela tem juntamente com as bactérias que ela foi induzida, tá? Aqui é porque é o ponto zero, onde você não tem a bactéria, você não tem sua proteína sendo expressa, você vê que sua proteína é menor, o peso molar dela aqui é de aproximadamente 45. Aqui ela sendo expressa nos primeiros minutos, e aqui ela já tem uma expressão bem significante. Aí eu quis isolar essa proteína das outras proteínas que estavam aqui, eu submeti ela a um método de purificação, que eu não sei qual é, mas uma cromatografia, tá? E essa cromatografia gerou essas proteínas aqui, ó, diferentes padrões, ó. Tá vendo? É o mesmo peso molecular, mas diferentes concentrações da banda, tá? E aí, isso só é possível, essa migração, ela só vai ser possível porque eu tenho esses géis aí, que são os géis de acrilamida, tá? Que, como eu falei para vocês, apesar de a gente ter outros, né, elementos, os principais são de acrilamida e de agarose, tá? Então, a acrilamida, ela é uma molécula aqui, como vocês podem ver, uma molécula linear. A bisacrilamida, ó, ela é uma molécula, né, diferente em relação às concentrações, porque elas vão permitir a criação de diferentes gradientes de separação, e a poliacrilamida que nos dá essa configuração aqui em forma de T.
Quando a gente prepara o gel, a gente geralmente utiliza a acrilamida e a bisacrilamida, que vai formar a poliacrilamida, tá? Uma coisa interessante, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei, peraí. É que essa acrilamida, né, quando a gente vai trabalhar com ela, a gente precisa ter muito cuidado, que ela é diferente do gel da agarose, tá? A agarose, ela não é tóxica, porém a acrilamida é. Agora, quando solubilizada, quando em sua forma de gel, ela já não demonstra perigo, né? Ela já não é nociva à saúde humana. Mas, antes, ela é um agente carcinogênico, tá? Então, tenham cuidados ao trabalhar com a acrilamida. Antes mesmo de existir máscara, quando você vai trabalhar com a acrilamida e bisacrilamida, você já colocava máscara, certo? Então, vale a pena. Eu vejo muitos caras, eu mesmo, como eu trabalhava com muitos géis, eu fazia tipo 15, 20 géis por dia no laboratório, ainda utilizava o laboratório do Lab Imuno de Neuroquímica. Eu já trabalhava somente, eu sempre trabalhei com máscara, porque eu ficava com medo da acrilamida e da bisacrilamida. E ela forma esse emaranhado aqui, ó. Polímeros formam esses emaranhados, onde você tem um mix de proteínas aqui, ó, tá? E aí, essas proteínas com diferentes tamanhos, elas vão migrar de acordo com o poro, tá? Então, o poro faz com que ele migre, nessas proteínas vão migrar, cada uma na sua velocidade, de acordo com o seu peso molecular, tá? Aqui, ó. Achei que não tinha, mas tem, tá vendo? A poliacrilamida em solução, quando não polimerizada, ela é super neurotóxica, ela possui propriedades cancerígenas, tá? Vale a pena aí vocês ficarem. Bom, mas nem só de acrilamida. Alguma dúvida, gente? Não, Pro. Qualquer coisa podem me perguntar, viu? Mas nem só de acrilamida vive o homem, né? Então, além da acrilamida, a gente precisa colocar alguns agentes, como, por exemplo, agentes desnaturantes, como o SDS, tá? O SDS, também conhecido como duodocil sulfato de sódio, esse elementozinho aqui com essa estrutura aqui, ó, tá? Ele é adicionado, geralmente, o SDS no meio, porque ele forma uma camada, uma cobertura, né, eletronegativa em torno dele, e faz com que a proteína ela tenha carga negativa. Então, justamente o SDS que vai proporcionar essa carga eletronegativa na proteína, tá? E isso é importante, é interessante, porque isso faz com que a proteína ela migre, tá? Mais rápido. Então, e ajuda a fazer, e ajuda também para que a proteína tenha essa relação carga-massa, tá? Então, esse duodocil sulfato de sódio, ele te ajuda a isso. Então, você vê aqui que ele tem a porção aqui, ó, essa porção de hidrocarbonetos e essa porção aqui ligada com o sulfeto, tá? E essa porção ligada aqui ao sulfeto é que vai fazer com que você tenha, né, a disposição a exposição, na verdade, desse sulfato aqui na superfície de contato com o meio aquoso, tá? Então, quando você tem isso, você tem uma repulsão, ó, tá? Entre os grupos fosfato, e isso acaba desestabilizando os laços covalentes que vão manter a proteína, tá? Isso faz com que a proteína ela tenha essa estrutura aqui meio que desnaturada, uma estrutura meio 3D, tá? Exatamente por causa desse SDS. Então, é por isso que a gente chama de SDS-PAGE, tá? Que é o gel de poliacrilamida associado ao duodocil sulfato de sódio, que vai fazer com que essa proteína ela se desnature e ela passe a ter essa carga negativa, tá? Além dos agentes, tá, desnaturantes, eu tenho também um agente redutor, que é o beta-mercaptetanol, tá? E o que é que o beta-mercaptetanol ele vai fazer? Ele vai romper as pontes de disulfeto, tá? Então, aquela ligação covalente faz com que as proteínas elas fiquem ligadas entre si, né? As ligações peptídicas, ela acaba rompendo, ó, o beta-mercaptetanol, que fede que nem um gambá, nunca vi. E que também é tóxico, tá? Ela acaba rompendo as pontes de disulfeito. Quando você tem um peixe... Oi? Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, Vixe, não vou conseguir falar. Beta-mercaptetanol. Beta-mercaptetanol. Ele rompe as ligações. Ele destrói
Ele rompe as pontes de disulfeto. Ao romper as pontes de sulfeto, ele libera os aminoácidos, não é isso, da proteína? Libera os aminoácidos, as cadeias peptídicas, né? Se rompem ali. As ligações peptídicas se rompem. E o SDS phage, ele, no caso, altera a conformação da proteína. Ele não, foi o que esse menino perguntou naquele dia. SDS phage, ele torna a proteína linear. Se você for verificar, ela acaba alterando a estrutura, mas ela não interfere na proteína, tá? Tá tudo ali, certo? Se aquela proteína tem alamina, se tem histidina, se tem cisteína, tá ali, entendeu? Só que tá onde? Entendi. Agora tá livre, tá entendendo? Entendi. Então, o SDS phage, ele deixa a proteína linear. Ele acaba Então, deixando todos ela os linear por ele romper, por ele destruir essas pontes de disulfeto, ele acaba linearizando a proteína, né? Então, ao destruir as pontes de sulfeto, ele tem um comportamento semelhante ao agente deixa eu não conseguir falar. O Beta-mercaptanol. Isso, Beta-mercaptanol. Entendi. entendeu? Aí, você também, aí você faz o quê? Você vem, tem lá seu fresquinho pequenininho de vidro, que ninguém mexe, ninguém toca, tá? Só você, se você puder, você mesma lave, porque não precisa, pode ter agentes gordurosos ali. Pronto, pegou seu copinho, colocou aquilamida, colocou bisaquilamida, formou ligações ali entre aquilamida e bisaquilamida, tá? Só que agora você vai colocar o SDS, tá? Aí depois você vai botar o beta-mercaptanol, e aí agora você vem com o persulfato de amônia, tá? Você coloca o persulfato de amônia, e o persulfato de amônia, então, é uma molécula que vai ajudar e vai impedir com que ocorra novamente a polimerização, o persulfato de amônia, né, vai ajudar na polimerização da proteína, da mistura, tá? Do gel. Então, o persulfato de amônio participa disso. E o TEMED, que você também coloca, é um agente chamado de agente catalisador, tá? Porque ele acelera a reação. Então, quando você colocar o TEMED, minha irmã, misture e despeje logo no recipiente, para fazer o seu gel de corrida ou o seu gel de empilhamento. Porque se você demorar, ele polimeriza muito rápido. Então, ele ajuda e intensifica a polimerização. Tá bom? Pronto, essa figura aqui é só para mostrar para vocês aqui o SDS, a estrutura do SDS, como a gente redutor, tá? Aqui mostrando o beta-mercaptanol, tá? Como que esse beta-mercaptanol, né? É a estrutura dele, como que é. Aí aqui em C é só mostrando a curva, né? Você é a pessoa inserindo aqui o material que vai correr no gel, né? Então a gente tem um tampão. Essa curva tem um ponto, né? Que também você precisa ter cuidado na hora de você for encaixar a fonte. Sinal positivo do lado positivo, sinal negativo do lado negativo. Geralmente tem um vermelhinho que indica a carga positiva e o preto que indica a carga negativa, mas se você trocar na corrida de gel, o problema é que não vai correr, tá? Aí pronto, aí aquilo tudo que eu mostrei para vocês no slide anterior, está sendo mostrado aqui novamente. Alguma dúvida, gente? E aqui é só para mostrar, gente, eu trouxe isso aqui para vocês, para mostrar a coloração em gel do SDS phage. Em A, você tem aqui o marcador com os seus pesos moleculares pré-corado, tem o PIB e tem também o colorido. Geralmente o colorido a gente usa quando a gente quer correr um gel para depois submeter a um Western blot ou um imunoblot, porque aí fica mais fácil os marcadores para você visualizar, porque como são vários processos, você acaba descolorindo, ou então preto e branco você não consegue visualizar entre as outras bandas, né? Você não sabe onde começou. Então aqui o padrão de peso já correspondente de uma determinada proteína, geralmente eles utilizam a globina, eu acho, se eu não me engano, tá? E aqui, ó, em B,
Você tem a coloração com o Comace Blue, que nós utilizamos bastante, e tem a coloração também com o nitrato de prata, que ele é mais sensível que o Comace Blue. Né? O Comace Blue é 10 vezes mais específico. Então, por exemplo, quando você quer fazer um gel, né? Mas que esse gel é um gel para submissão de espectrometria de massa, o Comace Blue não funciona. Você tem que pegar o Comace Blue 250, que ele é mais específico ainda. Então, se você tiver uma quantidade diminuta de proteína, ele vai dizer se é capaz, se essa proteína vai ser capaz ou não de ser detectada no gel maior, que é o gel 2D, que é o gel que a gente usa para a separação de pontos elétricos, e depois, logo em seguida, vem a corrida com a poliacrilamida. Aqui é só para mostrar para vocês que existem diferentes corantes, tá? E que esses corantes, eles têm um limiar de detecção. Então, por exemplo, o Comace Brilhante Blue de 250, ele tem um limite de detecção de proteínas que apresentam bandas de 300 a 1000 nanogramas. Já o Comace Blue 250, tá? É de 50 a 100, tá vendo? Método máximo de sensibilidade é de 50 a 100. Já a prata é de 1 a 10 nanogramas, tá? Então, ela é muito sensível. E o pulsor é de 100 a 200 nanogramas por banda. Isso é importante, porque às vezes sua proteína é pequena e o pulsor ele não consegue detectar, entendeu? Então, você tem que ficar ligado nessas coisas na hora que você for trabalhar na bancada, porque senão você não consegue fluir. Vocês estão entendendo, gente? Tá tudo certinho? Então, a eletroforese em gel de agarose. Na eletroforese em gel de agarose, ela é usada, obviamente, para identificar, né? Se não é para identificar proteína, é para identificar RNA e DNA, certo? A agarose é uma molécula, né? Uma substância, um polímero que não é tóxico, como a acrilamida e a bisacrilamida, então vocês podem trabalhar tranquilamente, certo? Bastante sensível, muito sensível, consegue detectar bandas, né, que são de aproximadamente 100 a 300 pares de base. A agarose, ela é um polímero linear. Esse polímero, geralmente, ele é composto, né, por substâncias que vai permitir a separação, né, e migração das moléculas de DNA no meio, tá? Essa agarose, ela passa por um processo de gelificação, tá? A gelificação vai ocorrer, geralmente, numa temperatura de 32 a 45 graus, né? E, em seguida, você submete a essa temperatura e depois passa por uma temperatura de 80 a 95 graus. O que é importante aqui é isso aqui, ó, micro-ondas, tá? Você vai colocando aos pouquinhos até que o gel que você forma lá, né, ele está no seu estado líquido, mas ele está ainda em misturas heterogêneas. Para que ele se torne uma mistura homogênea, você tem que pegar esse gel e colocar no micro-ondas, tá? E aí, a cada 30 segundos, a cada 10 segundos, dependendo da quantidade do gel, você tem que estar olhando ali. Porque se você esquecer, meu irmão, e sair, virar as costas, quando você voltar, pipoco para tudo quanto é lado, porque o gel está derramando, está pipocando, o micro-ondas está todo lotado, está todo sujo. É uma loucura. E você perdeu o seu gel, vai ter que fazer novamente. Tá? Essa tabela era uma tabela que eu queria trazer também para a acrilamida, e acabei, eu não sei porquê, acabei me passando na hora que eu estava estudando e não copiei a tabela, tá? Mas é bom você ter uma tabela dessa aqui. Eu vou pegar e vou disponibilizar para vocês, que é a tabela da concentração do gel, na relação peso-volume aqui, ó, que isso é importante, tá? E a faixa de separação de acordo com os pares de base. Então, se você tem uma proteína de 5 a 60 quilobases, o ideal é que você faça o gel de agarose com a porosidade de aproximadamente 0,3%, que é diferente de um DNA ou RNA que tenha de 0,1 a 2 pares de base, tá? Que aí você vai utilizar uma concentração de aproximadamente 2% de agarose. A mesma coisa com a acrilamida. Na acrilamida eu tenho essa tabela, depois eu passo para vocês. É importante a gente saber disso, porque
a porosidade é importante nesse momento, tá? Se você fazer um poro muito pequeno, as proteínas não vão migrar. Se você fizer um poro muito grande, as proteínas vão passar rapidamente. Então, você vai ter que encontrar um denominador comum. Uma coisa que eu não falei na poliacrilamida, no gel de poliacrilamida, e que serve também para o gel de agarose, é que a depender do tamanho do poro, obviamente, você vai ter migração diferente. Então, as proteínas menores migram mais rápido e as proteínas maiores, elas migram lentamente. Tá? Uma outra coisa, se você quer que essa proteína menor ela migre lentamente para que você tenha a melhor caracterização, a melhor visualização das bandas, você bota ela para correr também, você bota ela numa amperagem ou numa voltagem bem pequena. As minhas proteínas que eu corri lá em Salzburgo, eu deixava numa amperagem que demorava aproximadamente 2h30 para poder pegar algumas proteínas, tá? Porque quando a gente vai fazer o 2D, a gente precisa realmente ter certeza que a gente está apanhando todas as proteínas ali, para saber, a depender da pergunta que você esteja fazendo, entendeu? Tudo bem, gente? Ok, pronto. A solução tampão, a gente utiliza o trisacetato de EDTA, que é o TAI, trisborato de EDTA, que é o TBE, e o trisfosfato de EDTA, que é o TPE, certo? Esses tampões, dentre eles, o mais utilizado é o trisacetato EDTA, tá? Porque ele vai ter uma melhor resolução, e por isso ele é o mais utilizado. Os outros dois, eles são utilizados... Não, desculpa, gente. O que é mais utilizado é o TAI e o TBE mesmo. O trisfosfato e o EDTA não é tão utilizado, não. O TAI e o TBE é mais utilizado. Em geral, os laboratórios eles utilizam mais o TAI, tá? Mas os outros dois também, o TBE é utilizado. E existe tampão, por exemplo, com azul de bromofenol, tá? Que vai fazer com que você tenha a migração mais rápida. A diferente daquela... do gel de agarose, né, que você pega a quantidade em microgramas, como aqui você pega uma quantidade menor, você coloca, vai ter sempre um papel de alumínio, porque aqui é papel, né, um papel de melhor qualidade, mais caro. Aí você vai, coloca esse material ali e depois põe nos pocinhos. Eu vou colocar os vídeos, viu, para que vocês possam visualizar melhor. Tem o xileno também de cianol, e a sacarose, glicerol e ficol. Ficol é muito utilizado para RNA. Pode falar. Qual é a função do EDTA? Porque, como eu sou dentista, a gente também usa o EDTA quando vai fazer, tipo, canal no paciente, no dente. O EDTA, ácido acetil etileno tetramino, não. Ácido etileno tetramino dietil, né? Ele tem uma função, eu não lembro agora, sinceramente, eu não lembro agora qual é a função do EDTA, mas a gente precisa colocar o tampão do EDTA provavelmente para neutralizar, né, o meio. Não, a gente não precisa do SDS, não sei se vocês observaram, a gente não precisa do SDS, porque o SDS, para que é o SDS? É para tornar a molécula deixar a molécula com carga negativa, né? Já mais o material genético, né, ácidos nucleicos, ele já tem carga negativa, então a gente não precisa. Mas a gente precisa manter o meio neutro. Eu acredito que a função do EDTA seja para isso, para neutralizar o meio. Mas eu te dou essa resposta depois, tá? Isso porque a gente utiliza mesmo para fazer o canal do paciente, né, no dente. A gente lava dentro do dente com EDTA para justamente neutralizar a acidez que aquelas bactérias produzem. E isso é solução tamponada, entendeu? Então, eu acredito que seja para isso. Mas eu nunca parei para observar o EDTA, que é tão comum no laboratório que a gente passa sem perceber. Mas acredito que seja para isso mesmo, tá? Mas depois eu te dou a resposta. E aí, como eu falei para vocês aqui, os ácidos nucleicos, tá vendo? Apresentam carga líquida negativa. Então, você vai aplicar uma corrente elétrica e aí ele vai migrar do polo negativo para o polo positivo. E aí você vai ter, né, a corrida eletroforética igualzinha à outra, como eu expliquei a vocês. O que é que você precisa entender? Que vão ter alguns fatores aí que vão influenciar na migração desse gel de agarose.
que seria isso, o tamanho da molécula do DNA, bem como das proteínas que eu falei para vocês, e a concentração da agarose. Então, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês anteriormente, você tem que fazer ela sabendo que, se você fizer ela um pouco maior, um pouco menor, você não vai ter a migração das suas proteínas muito rapidamente, o poro vai estar tão fechado que mesmo ela tendo essa atração aqui, esse campo elétrico sendo gerado, ela infelizmente não vai poder migrar de um ponto a outro. Certo? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Tá chegando o verão. E meu quarto tá quente. E aí a gente começa a falar um pouquinho. Aqui no tudo que a gente viu foi o gel 1D, tá? O gel de poliacrilamida é o gel 1D. É esse gel aqui, ó. Tá? A gente veio, né, esse gel, onde a gente tem um padrão de peso molecular específico. O gel de bidimensional também vai ter um padrão de peso molecular específico. Eu vou pegar esse gel aqui, tá? Eu vou procurar uma proteína, tá? Eu quero procurar duas proteínas, uma de 120 kDa e uma de 65 kDa. Né? Como eu expliquei Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Eu sou péssima, não sou igual a Simone não, viu? Sou péssima para gravar nomes. E aí, eu peguei o meu material aqui que está na minha amostra, certo? E enchi meu pocinho. Pronto, eu tenho aqui várias proteínas que tem nesse pocinho. Aí eu consegui detectar aqui, ó, a minha proteína de 120 kDa de boa, consegui detectar a minha proteína de 65 kDa e, essa daqui também tem 65 kDa. E aí, o que é que eu faço, gente? Porque eu tenho a proteína que estão sendo separadas por forma e por peso molecular. Só que aí eu não consigo separar aquela proteína minha de interesse. E é por isso que eu vou agora focar no meu ponto isoelétrico, tá? Porque eu quero selecionar, eu quero separar essa proteína. Então, como é que eu faço? Eu utilizo aí um ponto isoelétrico para poder me ajudar a entender como que minha proteína ela vai ser separada, tá? Então, para que eu possa separar minha proteína por um ponto isoelétrico, antes eu preciso entender como é que funciona a estrutura do meu aminoácido, tá? E como é que esse aminoácido ele vai se comportar. Espera aí que eu volto aqui. Certo? Então, aqui, ó. Eu tenho uma estrutura, eu tenho o meu aminoácido aqui, tá? Eu tenho meu aminoácido com seus grupos carboxilas de um lado, seu grupo amina do outro lado, tá? E aí, esses aminoácidos que tem esses grupaminas e carboxila, ele vai aparecer em 3 fases na natureza. Ou com pH alto, ou com pH diminuído, ou com pH neutro, certo? Isso é típico dos meus aminoácidos. Eles vão aparecer desse jeito aí, tá? O pH, que é um pH baixo, ele é um pH protonado. Se ele é um pH protonado, ele é um pH que ele vai ganhar carga positiva. Já aquele pH alto, ele é um pH desprotonado. Então, ele vai perder carga negativa. Observe aqui, ó, que o grupo amina, ó, tá? Ele deixa a molécula protonizada, né? Adiciona-se aí prótons a essa molécula aqui. Tem elétrons sendo adicionado, hidrogênio sendo adicionado aqui. Já na minha porção carboxila, ele desprotoniza meu aminoácido, ele perde, tá? Com isso, eu gero 2 pK. O que é pK, gente? Só reformulando novamente, potencial de dissociação de um ácido. Ou seja, você tem um logarítmico na base 10, esse logarítmico da base 10, você vai verificar, né, o potencial de dissociação desse aminoácido, com a capacidade que ele tem de adquirir e de perder elétrons, tá? Então, quando você tem isso aqui, você gera 2 pK, pK1 e pK2, né? Então, se você tem pK1 e pK2, você vê que sua molécula, ela vai ter 2 pKs, ó. Por exemplo, ó, as moléculas não polares, ó, aminoácidos de moléculas não polares, como glicina, alanina,
valina, leucina. Aí, quando você olha o pK dela, ó, na região alfa-carboxila, ó, 2,34. Na região amino, 9,6. A diferença de 9,6 para 9,34 é quanto? 7,26, não é isso, gente? Que é o tamanho da minha cadeia. Alguém me perguntou isso quando eu falei que eu iria avaliar o potencial o ponto isoelétrico da minha proteína para poder ver qual era o tampão adequado para poder utilizar. E eu encontro aqui, aí eu, por exemplo, além disso, eu preciso saber a estrutura da minha molécula. Quantas de glicina ela tem, quantas de isoleucina, se for um aminoácido polar. Então, eu tenho que ver isso, tá? Por quê? Porque eu vou ter PK1 com cargas positivas, PK2 com cargas negativas, tá? Ou seja, PK com cargas negativas é aquele PK onde você tem aquele ponto da proteína, porque ela é anfotérica, né? Geralmente as proteínas. Então, aquele ponto da proteína, nesse caso aqui específico, o aminoácido é maior, o pH é maior, e aqui o pH vai ser menor. Só que o que acontece? Quando eu tenho, né? Voltando para o ponto isoelétrico, que é o que nos interessa aqui, né? Eu tenho pK1 e pK2, a diferença que existe entre pK1 e pK2 é o ponto que nós chamamos de ponto neutro, tá? E é esse ponto neutro, que é onde o pH é zero, o pH é neutro, tá? É nesse ponto que onde eu tenho a minha carga líquida igual a zero, que eu vou determinar o meu ponto isoelétrico. O que é meu ponto isoelétrico? É quando eu tenho uma carga, e essa carga, tá? Essa carga vai conduzir a um pH neutro, ou seja, um pH igual a zero, tá? Então, focalização isoelétrica é sim aquele procedimento que vai ser utilizado para que a gente possa determinar o ponto isoelétrico, tá? De uma determinada proteína, obviamente. Então, você vai ter aqui uma amostra de proteína específica, é aplicada numa fita de um determinado gel essa proteína, e essa proteína, então, nessa amostra, né, você tem uma solução nessa amostra anfolítica, né, e que pode ser usada para poder reidratar sua fita de gel, quantas vezes você quiser, e aí você vai fazer o quê? Você vai submeter a sua amostra. Quando você submete, você tem aí pontos, tá? E esses pontos são os pontos isoelétricos da sua proteína, o gradiente, ó. A proteína vai migrar, ó, tá vendo? Ela começa a migrar, né? Com cargas positivas e com suas cargas negativas, até que nesse gel ela vai encontrar o seu ponto isoelétrico, tá? Então, por aí eu já vejo que aquele método bidimensional, né, é um método que ele é composto por duas etapas. A primeira etapa é a etapa que eu chamo de etapa de focalização isoelétrica. E a segunda etapa, agora eu já sei onde é que ela está. Eu já consigo caracterizar minha proteína pela focalização isoelétrica. Agora eu posso determinar minha proteína pela carga, pela massa, tá? Pela massa que vai ter molecular dessa proteína. Então, eu venho aqui, essa amostra agora é separada no gel de focalização, como eu mostrei a vocês, e depois ela é separada pela sua massa carga, por esse gel de poliacrilamida, e vai me dando aqui esses pontinhos aqui, ó, que eu consigo visualizar. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, deixa eu voltar cá, porque no que eu tirei eu acabei perdendo. Então, gel de eletroforese bidimensional é um gel onde você vai ter a separação da proteína por SDS-page e por focalização isoelétrica, tá? Você vai ter o gel, uma proteína que vai ser submetida a uma corrida eletroforética num gel SDS-page, e essa corrida eletroforética ela vai se dar por focalização isoelétrica e por massa molecular. Quem foi que me chamou? Eu próprio. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Gabriel. Se no caso o aminoácido ele tiver um grupamento lateral, como por exemplo uma carboxila, ele vai se comportar da mesma forma na corrida em relação ao pH? Sim, ele vai se comportar assim. Certo. Tá?
ok? E aí fica assim, ó, gente. Coloquei o coisa sem querer. Aí ela fica assim, ó, nesse jeito aqui. Se eu pegar um anticorpo e marcar contra ele aqui, eu pego cada um desses pontos aqui que me interessa, que foi marcado, que são visualizados. Eu vou colocar um corante específico que vai fazer com que eu consiga visualizar. Aí esse gel aqui é que eu corto. Tá? Aqui e outra, a quantidade de proteínas, se for para fora, verifique quanto de proteína você vai precisar para fazer isso. E outra, a gente não faz só um, não, viu? A gente faz vários. A teoria é ótima, mas a prática é pior ainda. Então, aqui ele revelou com prata, né? Outra coisa, quando eu falei do G1D, porque quando você vai submeter uma proteína à espectrometria de massa, primeiro você precisa saber se você tem proteínas ali, aí você vai fazer o G1D. Aí se você fez o G1D e conseguiu detectar com Comace Blue 250, aí você vai partir para o GEL2D. Aí no GEL2D, você sabendo que vai ter proteína que consiga ser detectada, você agora não precisa se preocupar com o Comace não, tá? Aqui revelou com Comace, mas você poderia revelar perfeitamente com o de prata, que é o que todo mundo usa, certo? Para que você vai querer fazer GEL2D? Você vai fazer o GEL2D porque ele vai te ajudar a entender, né, o comportamento daquelas proteínas que ele vai te ajudar a identificar, na verdade, as proteínas que vão estar em um determinado compartimento, que vão estar em determinada fase de desenvolvimento de um determinado organismo, né, que participa do metabolismo daquele organismo, ou que participa de vias de sinalização daquele organismo, ou que vai suscitar uma resposta imunológica, tá? Ou que vai suscitar uma resposta imunológica do tipo humoral, que você possa pegar essas proteínas e detectá-las para diagnóstico, ou que possa suscitar uma resposta imune humoral junto com a resposta imune do tipo TH1, com produção de determinadas substâncias, como, por exemplo, interferon, né, que vai poder ser usados, né, na busca de moléculas para vacina, tá? Vai depender do que você queira, vai depender da sua pergunta. Então, para que você faça análise proteômica, né, que análise de proteínas de um determinado organismo, não sei de que compartimento que é ou de que fase de desenvolvimento é, mas o que importa é que você vai utilizar, para que você chegue à análise proteômica, antes você precisa submeter suas amostras à espectrometria de massa, para depois pegar esses resultados, tratar e fazer uma análise de bioinformática, tá? E que aí é dado nome, né, como análise proteômica. Mas antes você precisa realizar uma eletroforese bidimensional, tá? Essa eletroforese bidimensional, geralmente ela é acoplada a um HPLC, por isso que a gente trabalhou com cromatografia na semana anterior. E que aí vai proporcionar o progresso das técnicas. Foi exatamente essa análise, a partir da corrida eletroforésica bidimensional, que proporcionou nós podermos hoje identificar diversos tipos de proteínas. Antes, às vezes, a gente tinha o DNA, ou às vezes a gente tinha o DNA, mas tinha um transcriptoma, mas não tinha um proteômica. E com essa técnica, né, bidimensional, proporcionou a gente poder fragmentar, como é que se diz? Tripsinizar o gel, né? Tripsinizando a proteína que está no gel, ela fica na sua forma de aminoácido e a gente consegue detectar. E aí a gente tem, né, nível de expressão de proteínas que podem ser detectadas por proteômica. Você pode, como eu acabei de falar para vocês, diferentes tipos de proteínas. A gente pode ter proteínas que são chamadas de proteínas maduras, que são aquelas proteínas, você sabe que a gente tem no RNA mensageiro as proteínas primárias e as proteínas, os transcritos primários e os transcritos não, as proteínas não traduzidas, né? Que são as proteínas que podem sofrer modificações pós-transducional, ou seja, às vezes ela não tem uma sequência sinal que encaminha ela para o seu local, né, de funcional, às vezes ela tem uma acetilação, às vezes ela tem uma metilação, às vezes ela tem algum componente que faz com que essa proteína ela não se direcione. Então, muitas das vezes você faz análise de genômica e não consegue detectar se essa proteína, quando ativa, ela tem uma função importante ou não dentro daquele contexto que você está estudando, tá?
Então, você consegue identificar, analisar interações de proteínas também e indicação de biomarcadores moléculas-alvos para fármacos, para vacina, para diagnóstico. E aí, já que a gente já falou de espectrômetro de massa, a gente já falou de cromatografia, a gente já falou de eletroforese, a gente agora fala de espectrometria de massa, tá? E a espectrometria de massa é o ponto-chave para que a gente possa trabalhar com análise proteômica, tá? Então, por quê? Porque é ela, juntamente com... É ela que eu vou analisar, a partir dela que eu vou analisar, né, todas aquelas moléculas, aqueles aminoácidos. Nesse caso aqui, eu estou falando de aminoácido porque eu estou me referindo a eletroforese bidimensional. Mas eu posso avaliar, por exemplo, carboidratos, eu posso avaliar lipídios, vai depender da minha importância. Tem um workshop que é feito, um workshop que é realizado todo ano pela CNPEM. Não sei se vocês conhecem a CNPEM. É o Centro de Estudos Nucleares no Brasil. Fica em Campinas. A partir dele que tem o CENEM, que trabalha com radioisótopos e que distribui radioisótopos para todo o Brasil, né? E que é nele que sai também o projeto do Lísios, acho que é Lísios o nome, que trabalha com a espectroscopia de infravermelho, tá? E foram eles que foram os segundos a caracterizar e identificar a molécula do SARS-CoV-2, a proteína spike do SARS-CoV-2, né? Então, eles promovem um workshop todo ano de proteômica. Então, se quem estiver trabalhando com proteômica, vale a pena. O deles esse ano será, acho que dia 14, que eu me inscrevi novamente. Eles mandaram para mim, eu me inscrevi. Então, vale a pena dar uma olhada, porque tem muita coisa nova que vem surgindo, muita coisa legal que a gente pode fazer, tá? Então, a espectrometria de massa, ela é uma técnica, né? É uma técnica de interação, que vai envolver não somente a interação da luz com a matéria, mas também a interação da molécula, né, em um tubo ionizado, tá? Então, essa técnica é uma técnica que você tem como ferramenta para a identificação de compostos desconhecidos, tem como princípio, né, a espectrometria de massa gerar íons, e esses íons podem ser tanto compostos orgânicos como compostos inorgânicos, e ele acaba separando esses íons pela sua razão, massa, carga, certo? E aí acaba caracterizando, quantificando esses íons, né? Caracterizando, quantificando não somente de forma qualitativa, mas também de forma quantitativa. Pode perguntar alguém que está chamando a minha atenção. A espectrometria quando a gente usa um método que é a cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massa, quando vem o dado bruto, para a gente poder identificar qual é o composto, a gente vai utilizar carga-massa, jogar essa carga-massa na plataforma, no link, na plataforma que a gente precisa para identificar. Aí, nesse caso aí, você não foi espectrometria de massa apenas, né? Quando me manda aqueles resultados para você, sim, aquele resultado ali é a relação carga-massa, mas aí ele já coloca ele já converte aquilo ali. Existem 2 detectores, tá? Sim. O detector que vai liberar essa relação carga-massa e o detector que vai pegar essa relação carga-massa, aqueles picos que foram gerados de acordo com a ionização do seu composto, e ele vai jogar em um outro programa. E aí, nesse programa, ele te dá a sequência peptídica da sua molécula. Entendeu? Por exemplo, você tem o seu trabalho todo. Aí, por exemplo, ele é muito específico, né? Tipo, se você está manipulando com cultura, pegou no cabelo, botou... essa proteína é uma queratina, mas é uma queratina humana. Sim. Aí, pronto. Aí você recebeu ali o grosso. Isso. É o grosso, viu? É o grosso, que não é a relação carga-massa, é já a sequência de peptídica que você tem. Tá. Pronto, você pegou aquele grosso ali. Agora você vai pegar uma ferramenta de informática em alguma plataforma. Isso. Tipo NCBA
ou tipo o Uniplot, que nós utilizamos bastante, né, o Sim. Uniplot, ou a depender uma plataforma para virar, uma plataforma de compostos vegetais, e aí Isso. você vai pegar aquilo ali, E a gente usa o Medley. o Medley também, aí você pega ele ali, bota a sequência, que é chamada de sequência FASTA, Sim. e a partir da sequência FASTA, aí já não é mais análise de espectrometria de massa, ou análise molecular, né? Sim. Mas e sim ferramenta de bioinformática. Tá. Pega aquela sequência FASTA, e aquela sequência FASTA, então, ela vai mostrar, por exemplo, você pode fazer o alinhamento da sua sequência para saber a homologia dela, o grau de parentesco dessa molécula, se ela tem um grau de parentesco muito próximo a uma espécie que você queira que tenha, ou se não tem, entendeu? Sim. Mas é essa carga massa identificada pela espectrometria de massa, não é isso? É essa carga massa identificada pela espectrometria de massa, que é jogada em um outro aparelho, que é convertida numa sequência peptídica que você utiliza. Então, você não utiliza a carga massa bruta. Bruta, sim. Essa carga massa bruta, ela ainda passa por um outro detector, nesse caso, um outro programa computacional, que converte ela em sequências de peptídicas, e aí, com essas sequências, você consegue fazer as análises que você quer. Ok, obrigada, Pro. Nada. Alguma dúvida? Na verdade, eu queria, se possível, que a senhora repetisse. Certo. Repetir tudo? Você quer repetir o quê? A pergunta, a dúvida de passe? Ou o que eu falei? Hein? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo. Acho que o de Evelyn está cortando. Ela perguntou aqui no chat como é o nome do evento. É o workshop de proteômica. Eu posso até mandar para vocês. Eu vou fazer 2 até esse mês, porque eles mandam para a gente. Eu não sei por que o pessoal do Nordeste nunca faz. Quando você vai ver, tem muita gente da região Sul-Sudeste. E outra, quando for presencial, podem ir, porque tem poucos hotéis, mas tem muita pousada em Campinas. É o CNEPEN, CNPEN. É o Centro Nuclear de Pesquisas Físicas e Químicas de Campinas. Tá? Era isso, que ela queria que repetisse? Sim, era isso. Então pronto. Então, o princípio é uma molécula, essa molécula ela é ionizada, e quando ela é ionizada, obviamente, é um átomo, quando é excitado, ionizado, ele libera elétrons, elétrons pulam, né? Então, esses elétrons aqui, ele vai ter uma carga, né? Que é a carga elétrica, e uma massa específica para ele. E aí você vai ter aí fragmentos dessa molécula, né? E aí você vai ter fragmentos positivos, negativos e radicais, que vão ser liberados também de acordo com essa carga aí. Então, o princípio básico da espectrometria de massa é esse: é você ter um composto orgânico, um composto inorgânico, e esse composto orgânico e inorgânico gerar, por eletroporação, obviamente, elétrons, íons ou fótons, né, com alto potencial de energia. Quando você tem isso, você acaba separando esses íons, tá? Esses íons vão serem separados por essa razão que eles falam, né? Razão de massa, carga da molécula, tá? E aí, a partir disso, você vai conseguir quantificá-lo, não somente qualitativamente, caracterizá-lo não somente quantitativamente, como também qualitativamente. Pode falar. Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Pode falar. Gabriel. Eu estava tentando entender isso, que é do meu artigo também. Então, por exemplo, o meu artigo ele faz análise de espectrometria de massa e eletrospray. Isso. Para avaliação de lipídio. Então, no caso, como a senhora falou, agora que eu estou entendendo, ele pega e joga em outro programa a relação massa-carga para poder obter o composto, não é isso? Gabriel, é assim. Porque lá ele fala do lipid mass. Isso. É por isso que eu prefiro dar aula antes para vocês, principalmente desses temas que é meio que complexo, né? Eu mesma, quando eu comecei a trabalhar com espectrometria de massa, as pessoas falavam para mim, eu ficava,
não entendia nada. Mas depois, quando você começa a trabalhar com ele, é que você entende como é que funciona. Espera aí, deixa eu pegar aqui o canetinha. Você tem aqui a molécula, certo? Ó, vamos supor que eu peguei minha molécula aqui, trabalhei com ela, pronto. Aí eu peguei minha molécula, submeti a um gel 2D dimensional, peguei esse gel 2D, fiz uma tripsinização nas minhas proteínas que estavam inseridas naquele gel 2D, pronto. Tripsinizei, liberei aminoácidos. Mas espera aí, rapidinho. Daria para a senhora exemplificar com o lipídio? Para eu poder entender melhor como funciona? Porque O tripsina lipídio, saía eu sempre uma faço proteína. uma deslipidificação, tá? Quando eu faço uma deslipidificação, eu libero ali os meus ácidos graxos saturados ou insaturados, né? Essa fração molecular que eu tenho aqui, eu vou pegar ela, vou acoplar um espectrômetro de massa, ou desculpa, a uma HPLC, uma cromatografia de high performance, uma cromatografia de alta densidade, e quando eu faço isso, eu acoplo também ao espectrômetro de massa, e quando eu acoplo ao espectrômetro de massa, aí eu vou gerar picos, tá, específicos da minha molécula, tá? E quando eu gero esses picos específicos, eu vou ter aí a, a, a transformação, né, desse material em um analito, um detector, que consegue detectar essa relação carga-massa, e quando esse detector ele consegue detectar essa relação carga-massa, o que vai fazer? Agora sim, eu vou pegar todo aquele material, toda aquela carga, toda aquela massa que foi gerada ali, daquela molécula lipídica, e vou passar por um segundo analisador. E é exatamente nesse segundo analisador que eu vou pegar as sequências, né? Nesse caso não são mais as sequências peptídicas, e sim as sequências agora de ácidos nucleicos e de ácidos graxos e de saturados e insaturados, e vou fazer a leitura para poder verificar o grau de familiaridade desses materiais, entendeu? Pronto, agora mais ou menos. Tô tentando. Então, é porque assim, quando ele falou, me corrija se eu estiver errado, mas tem a molécula, né? Ela sofre um bombardeamento de elétrons, Vai que é sofrer. processo de ionização. Isso. E aí, ela se fragmenta, isso? Depois do bombardeamento de elétrons? Depois desse Porque... bombardeamento de elétrons, essa molécula ela faz isso aqui, ó. Ele é bombardeado, tá vendo? Aí o que acontece? Ela sofre uma dicotomização, tá vendo? Eu então tenho ela íons se com menor fragmenta. carga-massa, se direciona para um lado, e íons com menor carga-massa se direciona para outro lado. Entendeu? E esses íons, no caso, é porque assim... Antes disso aqui, ela passa por um processo de deflexão, que é chamado, né, no campo magnético, e é exatamente esse campo eletromagnético aqui, ó, que faz com que tenha eu estou passando o dedo do lado, e que faz com que tenha essa dicotomização aqui, essa separação das cargas, tá vendo? De uma mesma molécula, você vai ter cargas positivas e cargas de massa, né, menor, de razão carga-massa menor e razão carga-massa maior. Então a molécula, ela não se fragmenta, não é isso? Ela na verdade, ela se fragmenta. Você já não tem, na verdade, quando você se refere à molécula, você se refere ao ácido graxo inteiro, ou você se refere a um... Isso, o ácido graxo inteiro. Uma Não, cadeia isso acima. aí já não existe mais, porque ele já passou por um processo de purificação, de fragmentação, né, de deslipidificação, porque proteína passa por tripsinização, né, e ácidos graxos ou lipídios passam por deslipidificação. E aí, quando ele passa por esse processo, ele tem ali a molécula, né, naquela proteína. Eu não sabia. É que entendeu? O artigo ele não fala isso. Não, geralmente eles não falam, Gabriel. Geralmente eles deixam isso a desejar. Agora que faz sentido, porque ele fala que os picos, eles são congruentes com, por exemplo, metila. Né? Aí, por isso que eu fiquei assim, hoje será que o bombardeamento de prótons causa uma fragmentação? Agora que eu entendi que ele já é fragmentado, né? Essas partes, elas vão ionizar. Não gera fragmentação, gera ionização. Isso, é isso. No caso, isso que eu falei. Então, ele já vem fragmentado, né? A partir de outras técnicas antes. Ele vai ser ionizado pelo bombardeamento de elétrons. E aí, essa razão massa-carga vai ser a partir da estrutura, né?
que já foi dissociada daquela molécula anteriormente. Cada uma estrutura, uma metila, uma outra cadeia. Isso. Entendi agora. Agora Entendeu? entendi. Obrigado. Nada. Então, o objetivo da técnica é caracterizar moléculas por medida de razão, massa, carga de seus íons, é identificar compostos desconhecidos, obviamente, se você quer saber se existe um composto dentro do seu substrato ou dentro de alguma coisa que você já trabalha com ele, você vai utilizar. É quantificar compostos que já são conhecidos, mas que você quer ver alguma coisa, né? Que você, por exemplo, às vezes a proteína, você ligou essa proteína ou a proteína no meio, ou, por exemplo, você está fazendo uma cultura, né? Por exemplo, a cultura de Gabel, né? A cultura de astrócito, e aí ele induziu algum composto, né? Que possa inibir aí um agonista ou um antagonista, e aí ele quer ver quais as proteínas estão sendo liberadas ali naquele meio, né? E ele pega aquele sobrenadante, prepara aquele sobrenadante, submete a um espectro, uma eletroforese 2D, e aí pega essas proteínas, submete elas a uma tripsinização, e aí vai ver o que é que tem ali, quais são os compostos que foram inibidos, quais foram os compostos que foram aflorados durante esse processo. E aí você faz o que você quiser aí. Alguém me chamou? Sim, o PRO. E aí, depois que esses picos, que saem são identificados esses picos, para a gente poder ter a certeza, a gente tem que comparar com a biblioteca. A biblioteca está lá no Uniplot, está no NCBA e está no Medlin. Tá? Certo, entendi. Essa biblioteca, como por exemplo, você pega uma proteína, tipo uma lectina. Lectina é uma proteína que está presente na maioria, em praticamente todos os seres vivos, né? Sim. Só que a lectina, ela passou por processos evolutivos, e algumas características ela ganhou, outras ela perdeu, algumas características foram conservadas em uma espécie, outras não, e algumas características foram atenuadas ou exacerbadas em uma espécie, outra não. Então, quando você pega aquela sequência peptídea que joga lá, sequência FASTA da espectrômetro de massa, ele vai dizer essa lectina é lectina de determinada espécie, por exemplo, do Toxocara canis, né? E ela tem uma similaridade de homologia, de semelhança com a do Ascaris lumbricoides, por exemplo, de 80%, 90%, 50%, seja lá o que for, tá? Isso aí é o primeiro passo que você vai fazer dela. O segundo passo é saber, a depender eu vou pegar de acordo com o meu trabalho. Então, eu quero saber se essa molécula é uma boa molécula para diagnóstico. Então, vou verificar a sequência sinal dessas moléculas, vou verificar a capacidade de ligação com o anticorpo dessa molécula. Então, vou fazer uma análise de bioinformática para saber a interação dela. Vou verificar a sequência sinal dessas moléculas para saber se é uma molécula madura ou se não é uma molécula madura. Depois de tudo isso, vou verificar a região N-terminal dessa molécula, tá? Para saber se é uma molécula que pode ser quimerizada, ou para saber se essa molécula pode ser uma molécula que possa ser produzida no sistema heterólogo, tá? Que é um sistema de bactéria modificada para produzir moléculas humanas, né? Ou moléculas de mamíferos, ou moléculas de... Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, para cada uma dessas perguntas aí, para cada uma dessas respostas, desculpa, você vai ter um programa diferente, um sistema de bioinformática diferente para poder avaliar isso aí. Tá bom? Entendi. Obrigada, Pro. Nada. Aí a instrumentação nada mais é do que o processo de ionização. A ionização é o momento onde você vai ter a amostra sendo ionizada. Quando eu falo amostra sendo ionizada, lembre de uma amostra, uma molécula passando por uma excitabilidade. Então, você tem a amostra que ela vai ser vaporizada. Essa amostra vaporizada vai entrar no espectrômetro. A entrada dela é aqui. É por isso que é dito que ela é acoplada, porque aqui eu vou ter também um HPLC aí, tá? Acoplada. Geralmente massa espectro acoplada a HPLC, tá? Então, HPLC, MS, MC, tá? Então, nessa fase aqui, né, a amostra, ela é vaporizada, mas ela pode ser um líquido, pode ser um sólido, pode ser um gás, tá? Quando vaporizada, essa amostra, ela vai ser ionizada,
E quando ela é ionizada, obviamente, você acaba perdendo elétron, né? Quando ela perde elétron, ela se torna um cátion. Quando ela se torna um cátion, ela geralmente ela não é convertida a um cátion novamente, tá? Mesmo que essa amostra for uma amostra, por exemplo, uma amostra halogênica, ela não volta ao seu estado anterior, certo? Essa câmara de ionização, se é uma amostra de vaporização, ela vai ser mantida a vácuo, tá? E tendo, obviamente, o cuidado para que não tenha dispersão do material ali. O meu material agora está vaporizado, tá? Então, eu preciso ter um sistema, uma câmara, né? Super fechada e super adaptada para que eu não tenha perda aqui, tá? Então, a amostra que ela é ionizada e ela passa por um processo de aceleração. Ó, vocês estão vendo aqui que você tem placas, né? Carregadas eletricamente, então esses íons aqui, eles vão ser acelerados por um analisador de massa, tá? Então, esses analisadores de massa, através da diferença de potencial, né, elétrico, você vai ter um feixe, e aí esse feixe vai fazer com que esses elétrons sejam acelerados, e a aceleração desse elétron tem por objetivo a única coisa, que é gerar uma energia cinética, e essa energia cinética é que vai iniciar o que? A corrida dos corredores na mesma linha, tá? E aí você tem o terceiro passo, que é o passo chamado de deflexão. O que é a deflexão? Esses feixes de íons, né, vai passar por um magneto aqui, né, que vai dobrar o fluxo de moléculas, né, dessa molécula carregada, né, e aí você vai ter componentes leves, irão para um lado, componentes mais pesados vão para o outro, tá? Então, você vai ter a separação desse elemento, desse composto, né, a partir da sua massa e carga. Aqueles íons com menor massa e carga vão se direcionar para um canto e os íons com maior massa e carga vão se direcionar para o outro. E aí você passa por um sistema de detecção, tá? Então, o sistema de detecção, o detector ele vai contar com um número muito grande de íons, certo? Em diferentes deflexões. Vocês vão ter os dados plotados em um determinado gráfico, com um espectro de massa, tá? E esses detectores, eles vão funcionar como se fosse o quê? Como se fosse uma... como é que se diz? Uma planilha mesmo, onde você vai ter toda a relação ali de massa-carga, onde você vai ter o sinal que foi emitido, e quando você tem todos esses elementos, né, você vai conseguir pegar esse sinal, amplificar e produzir aqueles picos que são os espectros que são gerados, e a partir desses picos, desses espectros, você vai, então, conseguir analisar todas as proteínas, todos os lipídios, todos os carboidratos que vão estar ali. O carboidrato, eu não tenho muita experiência com carboidrato, não, mas o que acontece com os carboidratos é que é muito complicado fazer espectrômetro de massa de carboidrato, porque eles metilam, né? Eles têm essa capacidade de metilação. É uma coisa que, nesse novo encontro, eu vou até procurar saber por quê, porque da última vez que como eu não trabalhava, e como vocês estão vendo, que é um mundo, e por ser um mundo, ou você bem estuda o que é seu, ou você deixa de estudar o que é seu para estudar o que é do outro, eu não tive tempo para poder me debruçar sobre isso. Mas vale a pena, sim, procurar saber por que as análises, né? É tanto que quando a gente tem, né, substâncias com a porção, né, glicoproteica, é complicado. Você precisa saber se a porção proteica responde a sua pergunta, porque geralmente a porção glicídica ela pode sofrer uma metilação. O Zimar deve explicar isso bem, né? Que vocês estão trabalhando agora com metabolismo. E aí, essa metilação faz com que você acabe perdendo a molécula e perdendo as características dela. Então, a espectrômetro de massa para coisa é complicado. E aí, a gente tem aqui o espectrômetro de massa, mais uma vez, tá? Agora, só que com um olhar um pouco voltado para as características dele, né? Você tem aqui a amostra injetada, certo? Você tem aqui as fases de ionização, de analisador e de detector. A ionização, ela pode ou não ter vácuo.
sendo que o analisador e o detector sempre vai ter que ocorrer a vácuo. Não tem como não ocorrer a vácuo, tá? Quando você fala de ionizadores, tá? A gente tem vários, né? A gente tem ionizadores de íons, de elétrons, de químicos, tá? A gente tem os mais avançados, de última geração, a gente tem os que não satisfazem tanto como deveriam satisfazer, tá? O método de injeção, né, é por HPLC, como eu mostrei para vocês, QC, que também é um método de cromatografia, e bomba com carga, né, que você vai injetar ali a amostra e ela vai cair nesse sistema aqui. Pode falar, Gabriel, é? Não sou eu, Paty. Oi, Paty. É só mesmo, tipo assim, ó, vamos supor, esse espectro de massa que está aqui, esse resultado aqui que saiu, esses numerozinhos que estão aqui em cima, é a relação carga-massa, não é isso? É a relação carga-massa. Pronto. Então, essa relação carga-massa, vamos supor, se a minha amostra eu não conheço muito bem, mas eu tenho alguns artigos de referência que me diz que o meu extrato, a amostra em si, ele tem XYZ, os metabólitos XYZ. E nesse artigo fala que X é 100, Y é 200, aí vamos supor, no espectro que foi identificado, essa carga-massa 100, eu posso dizer que na minha amostra é o composto Y ou X ou A? Se eu posso dizer que na minha amostra tem o composto Y, X ou A? Posso. Sim. Posso. Então, essa também é uma forma na hora de discutir, utilizando referência anterior e, como é que chama? Então, é essa massa-carga, é essa numeração aí que vai me basear para eu ter a certeza qual foi o metabólito, ou a proteína, ou o composto que foi identificado. Sim, mas você já tem, ele já te dá você já sai com uma relação. Não, é porque no meu caso, eu recebi só os dados brutos mesmo, a tabela, e eu que estou correndo atrás de procurar, entendeu? É isso mesmo, irmã. Meu Deus! 5.000, 6.000 metabólitos, eu estou saindo atrás de de um por um. Quase 5.000. Chegou 250. Isso. Aí o meu tinha que chegar a 4. Pois é, e 250 é muito. Eu estou fazendo ainda Mas a minha dúvida era justamente, sabe, porque, tipo, eu não recebi esse espectro, entendeu? Eu recebi só a tabela de Excel, com os tempos de repetição, das replicatas e a relação massa-carga. Naquela tabela do Excel, ela tem ali, ó, quais foram as proteínas, os aminoácidos, restos de cisteína, tem o grau de qualidade e pureza da amostra, o grau de especificidade da amostra, tipo, o tempo de atenção também, eles me colocam a amostra de referência, obviamente que não é da sua espécie, mas de referência para que quando o espectrômetro de massa detecte, saber se realmente ele detectou, entendeu? Sim. Então, tem todos os trabalhos estatísticos ali, tem a peptídeo, não foi eu que coloquei depois. Ele dá tudo, tem naquela tabela. Depois, se você quiser, você me mostra, Paty. Ai, eu queria, porque assim... No grupo, eu posso mostrar, eu posso dar uma olhada. Certo. Viu? Gente, porque quando eu recebi a tabela, fica doida, assim, você saber o que você vai fazer. Aí, dependendo do que você vai fazer, primeiro você tem que fazer a análise de alinhamento da sequência. Para saber se ela realmente satisfaz aquilo que você tem. Pegar alguns programas, por exemplo, para saber o gene ontology da sua proteína. Sim. Para saber as características funcionais da sua proteína, as características químicas da sua proteína. No seu caso, você precisa utilizar um programa para saber, por exemplo, o grau de citotoxicidade dessa molécula. Isso. No meu caso, é mais metabólitos secundários. Entendeu? Então, você tem que pegar ferramentas que possam responder as suas perguntas, entendeu? Isso. Mas não é fácil. Mas é isso mesmo, né? Se você pegar do Gabriel, acho que Gabriel e essa menina Silvia pegaram espectrômetro de massa, vocês vão ver que
a gente sempre tem os Sim. dados complementares, né? Porque a tabela Isso. nunca dá. O meu primeiro artigo de proteômica, eu tive umas 5 ou 6 tabelas. 5 ou 6 tabelas não, uma tabela com 5 ou 6 páginas, entendeu? Sim. Porque eu encontrei, o meu era em 2 compartimentos, duas fases, fase de desenvolvimento e adulta e durante a fase laval, do produto excretado e secretado toxocara, então Sim. tinha muita coisa. Sim. Teve uma tabela pequenininha, que eram 64, mas teve outra que foram 100 e poucos compostos. Sim. Moléculas proteínas. Tá bom? Aí, quando a gente vê essa tabela, que a gente recebe um monte de dado, aí quando você vê os artigos, você vê os artigos lindos, com aqueles gráficos de PSA, com aquelas correlação, como que foi? Mas é claro que é a parte estatística, né? Agora sim, é uma crítica até construtiva que eu faço. Os meninos de Simone, não, porque eu acho que Rafael tá na mesma pegada que é Vitor, né? Mas eu uma vez assisti uma palestra que eu fui louca, né? Quando você tá com alguém que trabalha com proteômica, você fica correndo atrás, né? Sim. Aí eu fui para a palestra da mulher, pô, muito boa a palestra, legal, mas aí depois quando perguntaram a ela como é que se fazia, ela não fazia análise proteômica, porque na Fiocruz tem uma plataforma, né? Sim. Você chega, despeja lá e o cara te dá tudo prontinho, você só vai analisar os dados. Isso. Aí, mamãe, é fácil. É fácil. É justamente isso. Assim, quando a gente... E aí a gente acaba aprendendo. Quando acontece assim, da gente enviar pagando, quando vem os dados, já vem mais tratados. Vamos supor, a gente recebe o resultado com o espectro, mas o espectro tratado, né? Eu só vou colocar na tabela. Na sua vida, esses dados aí. Isso. Coloque em todas as nuvens que você puder na vida, coloque. Sim, isso. Porque agora, eu fiquei meio que paranoica, eu coloquei em pendrive na época. Eu coloquei um monte de coisa, e coloquei na nuvem também, porque como eu fiz o meu em Salzburgo, lá na Áustria, eu fiquei com medo de perder, e o cara era super grosso, sabe? Sim. Eu digo, vai que eu perco esse negócio e depois... Agora, quando a gente faz tipo com parceria, que aí a gente entrega a amostra, aí vem esse dado bruto. Então é bem mais complicado. Mas bruto mesmo. Ele só deu a tabela. A tabela. Que eu recebi. Ele só dá a tabela. Mas em parte pro é bom, sabe por quê? A gente aprende desde o início. Na hora que te pergunta, na hora que você está apresentando, você sabe até suspirar o ponto que você encontrou do espectro ali. Quando você recebe tudo muito pronto, claro que é bom para tratar, mas em contrapartida você não sabe explicar o que está um pouco antes, entendeu? Exato. Aí não te dá uma zona de conforto, em contrapartida, a base em si. Às vezes perguntam, né? Na seleção mesmo perguntou para mim, mais ou menos, por que eu estaria fazendo ressonância magnética se eu conhecer da técnica. Isso. Mas enfim. E tem mais um detalhe que eu esqueci agora, Tati, que eu tô com a minha cabeça hoje... Muito cheia, né, Pro? Tô com a cabeça na live. Mas, tá enfim, bom, professor. Qualquer coisa que vocês precisarem, gente, podem entrar em... lembrei. Computador, viu? Porque eu fiz com... Eu utilizei o Blast2Go para poder fazer as análises de refinamento. E aí o Blast2Go, ele te dá uma senha, né? E extrapola. Então, quando você acaba, ele identifica o computador pelo número de série. Minha filha, pensa que eu utilizei o computador de todos os colegas no laboratório, ainda peguei dos vizinhos para poder trabalhar e fazer, para poder ter minhas análises. Então, guardei todos os gráficos, porque às vezes a gente precisa para alguma coisa, né? Sim. E já tem guardado aí. Então, obrigada, Pro. Nada. Então, a gente tem aí os métodos... qual é o nome da outra menina que estava perguntando também? Que ainda foi Evelyn? Evelyn, tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Pro. E aí a gente tem um método de ionização, e nesse método de ionização a gente tem várias fontes, né? Como vocês estão vendo aí, por eletrospray, por métodos químicos, tem o método de Maldi.
que é o método de matriz de dissorção a laser assistida por ionização, né? Então, tem vários métodos. Eu não vou me aventar aos métodos, que eu queria só que vocês entendessem como é que é o princípio, tá? A mesma coisa é o analisador. O analisador de massa, você tem vários. O meu eu nem coloquei aqui, ó, é o ISO, né? Não, o meu é o TOF acoplado ao ISO, né? Que é o ICE, né? Que é o de electrospray acoplado ao TOF, tá? Então, a gente tem um quádruplo, a gente tem um IT, o quadrúplo, ou quádruplo, como eles costumam dizer, né? Onde você tem analisadores com baixa resolução, que hoje em dia a gente não utiliza mais, tá? Ou quando utiliza muito pouco. A gente tem o Ion Trap, que aqui não tem, mas que é muito utilizado também, tá? Aqui, ó, o Ion Trap, tá? Além do Ion Trap, a gente tem o Ion Trap, o Ion Linear. A gente tem um TOF, tá? Que o TOF é aquele que é um tempo de voo, é um analisador acoplado àquele setor magnético, né? Que vai ser acoplado ao setor elétrico. E aí você tem o TOP, que é o chamado de o tempo de voo, né? Do analisador. E o ICR também, que é um outro que é muito utilizado. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam, né, aquela relação massa-carga e formam picos, né, e transformam isso em gráficos como aquela transformada de Fourier. Você sabe o que é a transformada de Fourier, né? Onde você tem várias ondas ou vários picos, né, que sobrepõem uns aos outros, e eles acabam, através de uma tabela, uma convenção matemática, eles conseguem encontrar o pico exato, né, do espectro de massa, da massa e da carga que foi gerada ali. Então, é mais ou menos isso que acontece, tá? E aí, aqui, ó, Paty, um beta-lactama aqui, ó, composto. Só que Sim, quando você faz espectro de massa, você não encontra só um, você vai encontrar vários. O problema é esse. Aí você vai ver o que é o beta-lactama, mas ela se apresenta assim, ó. Mas, geralmente, quando você está para caracterização de moléculas, você não apresenta dessa forma na sua defesa de TCC. Não. Geralmente, isso aqui é convertido mais uma vez em um espectro, tá? Onde converte a sequência do tipo beta-lactama. Qual é a sequência peptídica dessa molécula? Aí ele vai e te mostra, te diz qual é a sequência, você pega lá, joga no Uniprot, tem, tá? Sim. Então, aqui é um espectro de massa, onde você tem aqui a relação massa, a relação carga, tá? A número de cargas, a relação massa-carga, a intensidade aqui, que é a abundância. A abundância é a molécula mais proeminente encontrada no meio. Você vai encontrar muito isso, tá? Nos artigos. E aí você tem aqui, ó, diferentes picos que são mostrados, tá? E você consegue ver aqui, ó, que você tem essa relação, né? Massa, carga, intensidade. Você tem abundância e você tem aí esse espectro onde você tem esses picos que vão se assemelhar ao composto, que é o espectro maior, tá? O espectro maior é o espectro que está detectando aquele composto seu aí. E aí eu não trouxe a minha tabela,